Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, é um prazer estar aqui novamente. Meu coração arde de alegria. Amém. Sabe por quê? Primeiramente, como é bom ver pessoas amadas e carinhosas como vocês. Amém. O segundo aspecto é porque toda vez que o Edson me chama para pregar, é como se fosse uma vitória. Amém. Mais um semestre disso. Amém. E eu não falo por causa das notas do trabalho, mas financeiramente era impossível estar lá. E a cada 6 meses ele vai de volta. Amém. Ao ponto que eu não tenho nem o dinheiro da passagem. Mas ele sempre soube. Obrigada, Senhor. Que bênção estar aqui. Para você que é visita, prazer, eu me chamo Micael, tenho 23 anos, sou casado com a mulher mais linda do mundo e infelizmente ela não pôde vir. Mas já que está filmando, um beijo. Hoje estou estudando teologia lá no IAP e o tempo voa, porque já estou no meu 2º ano, já estou no meu evangelismo e aí depois é só TCC. Amém. Deus seja louvado, Senhor. Obrigado. Gente, o hino, a música que cantou hoje, ela se encaixou e para mim foi perfeito. Sabe por quê? Porque quando não se programa, aí eu entendo que é um discernimento do Espírito Santo. Amém. Se a gente tivesse programado, eu acho que a música nem seria essa. Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo ele ainda está lá. Amém. Gente, o nosso tema lá no Salt é o seguinte: seremos a última geração de pastores formados, porque nós teremos o privilégio de anunciar e ver a volta de Jesus. Amém. Sabe? Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus qual é o sinal que vai acontecer. Mas se você perceber, e depois eu desafio você a ler de novo, essa palavra sinal ela é referida apenas 2 vezes naquele capítulo. A primeira vez é referido quando os discípulos perguntam, e depois Jesus ele começa a falar, haverá terremotos, e aí ele vai descrevendo, mas ele fala, ainda não é o fim. E aí o único sinal que tem na Bíblia, ele fala que quando aparecer o Filho, o próprio Jesus. Para você que espera e tem contato com Ele, você não vai ser pego de surpresa. Eu percebo a quantidade de doenças que está tendo, pessoas que estão morrendo por acidentes. 21 de outubro de 1844, Charles Fitch estava ali no meio da neve, em um rio congelante, batizava pessoas constantemente. A um ponto que ele terminava de batizar, ele estava saindo para se aquecer, chegava mais 20, 30 pessoas. E ele voltava novamente para as águas para batizar. A um ponto que ele acabou morrendo. Mas o que me encanta é que as pessoas não tiveram tempo para chorar. Porque na mente delas, 22 de outubro de 1844, Jesus voltará. E aí a lágrima e a amargo no estômago por causa disso. Porque muitas pessoas morreram pregando o Evangelho. Sabe, meu desafio às vezes pode ser forte para você, mas estamos nos finais dos tempos, e gente, não há tempo de chorar, porque Ele está vivo. É triste perder entes queridos, às vezes queremos até abandonar a fé porque questionamos isso, mas não há tempo, Ele está vivo. Falta tempo. Amém. E uma coisa eu tenho certeza, se não for na minha geração, na geração do meu filho não passa. Mas eu sei que ele está. Amém. Neste momento eu convido você a fechar seus olhos e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Quando a Bíblia se abre, eu não consigo entender o que está escrito. É apenas o Espírito Santo que pode me dar o discernimento para a gente entender o que Ele quer falar conosco. Oremos. Amantíssimo Deus, amoroso Pai. Amém. Somos gratos, Senhor, porque estamos agora entrando em Sua presença. Amém, Senhor. De uma maneira especial. Senhor, esse culto ele é imperfeito, Senhor.
São pessoas imperfeitas que estão aqui em conjunto para adorar o teu nome. Amém. Mas te peço, Espírito Santo, leve a nossa adoração com gemidos inexprimíveis. Amém. Para chegar aos ouvidos do Pai e ser uma bela melodia. Amém. Senhor, nos dê entendimento, ilumina a nossa mente, nos dando compreensão do que o Senhor quer falar conosco. Pai, que no abrir da minha boca me dê ousadia para falar do teu nome. Amém. O Senhor me chamou, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa oração vai assinada no nome de Jesus. Amém. Gente, o nosso tema de hoje é um chamado divino para a lealdade em meio ao desânimo. Sabe, eu percebo que a nossa vida anda muito corrida, não é mesmo? A gente parece que vive numa vida ambulante, trabalha, dorme, e aí às vezes à noite joga uma bola e volta a trabalhar. E parece que em meio a todo esse trabalho, principalmente a juventude, os adolescentes começam a entrar nessa corrente que parece que não tem um outro lado, a não ser que você se aposente. E ali começa agora as esperanças, os sonhos. Mas automaticamente em meio aos sonhos, tem também as frustrações. Morei até os meus 21 anos em Uberlândia. Uma cidade de 800 mil habitantes, uma correria enorme. Acordava às 5 horas da manhã, ia para a escola do Luizotti, a escola adventista lá de Santa Mônica, voltava às 2 horas da tarde, e aí eu lembro que era o tempo de limpar a casa, porque senão à noite eu dormia com o couro quente. Mas passou um tempo, eu me formei e comecei a trabalhar, e parece que o horário era o mesmo. Acordava às 5 horas da manhã, ia para o trabalho, chegava às 6, 7 horas da noite cansado, quando não estava estudando, fazendo um curso técnico aqui, e chegava às meia-noite. E parece que voou. E por incrível que pareça, gente, eu nunca pensei que iria assustar quando eu mudei para Maringá, Ivatuba. Nunca pensei que eu acordaria no meio da noite, assustado porque era muito silêncio. Confesso para vocês que no começo, quando eu cheguei lá, eu e a Amanda, nós ficamos depressivos, porque a única coisa que a gente escutava era o barulho dos gritos. Isso era entediante. E no meio de todo aquele silêncio, nos leva à auto-revelação, o próprio pensamento refletindo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Amigo, não sei se você já passou por isso, mas quando passamos por uma frustração, passamos por acontecimentos que geralmente nos decepcionam, parece que nós tiramos um momento para refletir. E o silêncio às vezes é importante nisso. E parece que Deus tem um chamado especial em cima disso. Você ser leal em meio ao silêncio que geralmente te leva ao desânimo. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, é um capítulo muito interessante, muito conhecido, mas geralmente ele é um pouco apagado, por causa do capítulo que vem anterior, que é 1 Reis, capítulo 18, na qual nós todos conhecemos, que relata a história sobre o quê? Elias com o quê? Monte Carmelo, onde ali ele mostra o verdadeiro Deus. Geralmente, por causa dessa história, o capítulo 19 ele é esquecido. Mas, dentro da escritura hebraica, há um termo que chamamos de conflito teológico. Parece que o autor, e você percebe que na escrita hebraica, diariamente, quando você estuda, você percebe que sempre há esse combate, esse debate teológico. Querendo indagar que é necessário, para você entender o capítulo 18, você deve compreender o capítulo 19. No capítulo 19, você percebe um Elias que provavelmente ali foi o
o ápice de todo o seu testemunho como profeta. Ali ele é usado por Deus de uma forma miraculosa. Eu convido você a abrir a Bíblia e vamos ler agora 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. E diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe, e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada. Um Elias autoritário. Aqui você percebe que é um Elias que está sendo usado por Deus, ao ponto dele ter autoridade, também ser um pouco irônico. Falar: pode ir que a bênção vai. Um profeta que sucede de um poder divino. Ele permite ser usado, mas agora há um contraste. E é por isso que é importante o capítulo 19. Versículo 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zinco, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, numa botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se a 2ª vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Elias, ele está no monte, um homem autoritário com grande poder, e parece que agora Acabe desce, e ao descer vai conversar agora com a rainha Jezabel, e Jezabel faz uma ameaça para Elias, e automaticamente agora você não vê mais um profeta digno de autoridade, mas agora um profeta com medo, depressivo, a um ponto de querer morrer. Parece que o escritor, ele quer te mostrar isso. Parece que em um momento Elias, ele está bem, está muito bem, autoritário, mas parece que automaticamente agora é um homem fraco. Estranho, não é? Na vida cristã não é diferente. Sabe? Diariamente nós nos alimentamos com o pão da vida, que é a palavra de Deus. Buscamos Ele. E parece que tudo vai bem quando Deus começa a responder as suas orações. Parece que é aquilo que você vem planejando e Deus ele vai te respondendo. As coisas vão indo bem. Mas parece que quando vem alguma ameaça, parece que aquela resposta não é respondida. Parece que há um desejo de morrer. E não só isso. Você percebe no capítulo, versículo 8.
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou na caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirar. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que se passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Há indícios aqui de um paralelismo. Você percebe que o povo de Israel, ele sai do Egito e anda em torno ali de 40 anos para o que? Fazer um pacto, uma aliança pactual. O povo de Israel, eles viram Deus ele agir uma teofania através do fogo, terremoto, e parece que não é diferente com Elias. Elias anda 40 dias, vai em direção agora ao Monte Horebe, onde que é o monte de Deus, e ali ele também vê o fogo, vê o terremoto. Dá indícios de que Elias agora ele estava fazendo a trajetória ao contrário do que o povo de Israel fez. Ele estava voltando para quebrar a aliança. Querido amigo, em meio às suas frustrações, você já desejou quebrar a aliança? Sabe? Já desejou quebrar a aliança quando parece que a sua oração não é respondida? Já desejou quebrar a aliança quando um ente querido acaba morrendo ou ele é adoecido? Você já desejou quebrar a sua aliança? Parece que tudo vai contra você, até o próprio Deus. Se você já um dia desejou quebrar a aliança, não é só você, até o próprio Elias também. O que me indaga aqui é que, de um lado, no capítulo 18, vemos um Deus que responde, um Deus forte, mas também que responde ao meio às situações com o seu poder. Mas no capítulo 18, você percebe que é um Deus que também ele não se esconde quando as coisas não vão bem. É algo de propósito. É algo proposital. Parece que o autor está querendo mostrar que é normal você passar por isso. Você vai passar um dia se não passou. Você ainda vai ter o desejo de quebrar a aliança. Mas, amigos, há algo aqui que me encanta. Há um paralelismo, como eu disse de novo. Você olha no capítulo 18, e no capítulo 18 você vê que há um monte, na qual Deus ele usa o poder dele. E que monte que era? Está no Monte Carmelo. Agora no capítulo 19, agora é o Monte Horebe. Há um paralelismo querendo mostrar que o mesmo Deus que estava lá realizando o poder do fogo, mas também agora, no meio da tristeza, Deus também está lá. Há um paralelismo também na parte que os profetas de Baal sentem medo, com medo de morrer porque Deus não responde. E também no capítulo 19, o próprio Elias ele está com medo. Mas há algo ainda que mais me encanta nesse paralelismo. No capítulo 18, os profetas oram e Deus não responde. E no capítulo 19, você percebe isso no versículo 12. E diz assim, no versículo 12: e Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também
um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Essa palavra voz mansa e delicada, no hebraico, você consegue trazer de uma forma mais plural. E a forma que mais se encaixa e fica mais linda é literalmente a voz fina e suave do silêncio. O próprio Deus optou em ficar em silêncio. Ele escolheu ficar em silêncio. É um silêncio absoluto, na qual você escuta até aquela mosquinha, sabe? Passando assim, aquele silêncio absoluto. Deus, Ele optou ficar em silêncio. Deus, Ele nunca te prometeu as respostas. Todas. A única coisa que Ele te promete é a companhia dele. Amém. Salmos 23. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, você vai passar, mas Ele vai estar. Amém. Às vezes Deus opta, meu irmão, ficar no silêncio. Às vezes a sua oração não vai ser respondida porque Ele opta ficar em silêncio. Às vezes você está buscando, orando, pedindo a Deus, por favor, Senhor, me responde. Estou angustiado, não aguento mais. E Ele vai optar ficar em silêncio. A um ponto de que você percebe essa pergunta: o que fazes aqui? Não é uma pergunta de um Deus bravo, mas é uma pergunta de um Deus preocupado. O que você faz aqui hoje na igreja? Qual é o seu propósito, filho, de você vir aqui hoje? Será que você está desfalecendo na fé? O que fazes aqui? Ei, jovem, o que fazes aqui no seu quarto, mexendo nesse celular? Ei, marido, o que fazes no seu serviço? É uma pergunta que parece que o leitor ele quer te colocar e ecoa aos tempos de hoje. O que você faz aqui, meu filho? Gente, Deus ele se faz presente. E às vezes a pergunta dele não é uma resposta, mas é uma indagação. O que você faz aqui? Não só isso. No versículo 18, o próprio Deus responde, falando assim: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Você não está só. Amém. Não foi só Elias que escutou a voz do silêncio. Nós estamos em conjunto. E às vezes, gente, Deus ele vai te responder em silêncio. Na minha última campanha, eu não tive muito sucesso novamente. Gente, eu acho que foi a campanha que eu mais trabalhei. Estava em Formiga e o lugarzinho que tem subida. E todo dia era um desafio. Vamos lá. Hoje eu vou agendar uma empresa e nessa empresa vai vir bênção. E o que eu mais ouvi nessas férias foi não. E eu comecei a indagar. Senhor, estou fazendo teologia, sou um servo do Senhor. Estou aqui na comportagem, poderia muito bem estar dentro de casa. Lá eu não estaria gastando e provavelmente conseguiria algum bico. Mas eu estou aqui. Por favor, Senhor, deixa eu agendar uma empresa. E no outro dia eu saía com confiança. E só o que eu escutava era não. Eu fechei a campanha devendo, porque eu não agendei uma vez. Comecei a questionar ele. E aí, Senhor? Será que eu escutei voz da cabeça? Será que esse chamado de teologia foi coisa da minha cabeça? Porque eu não te entendo. Parece que eu faço tudo conforme o Senhor pede, pelo menos tento.
Mas a resposta não vem. Tanta gente ganha 20, 30 mil, eu te peço só 5 mil reais. E não vem. O que o Senhor quer da minha vida? Você sabe o que ele me respondeu? Isso. O silêncio. Um amigo meu, o Abraão, fechei a campanha e falou assim: olha, eu vou passar aí e vou levar vocês lá no Paraná. Então tá bom. E aí nós ficamos 2 dias na casa dele. E a única coisa que eu queria era uma resposta. E aí no sábado eu preguei na igreja, e aí almoçamos na casa de uma irmã, e ele falou assim: olha, eu vou levar vocês ali em um lugar. Vocês estão de boa? Eu falei: estamos sim. Eu lembro que ele subiu num carro. Nós fomos subindo em cima do monte, ia subindo, subindo, subindo. Chegamos lá em cima. E no topo desse cume você vê 5 cidades, assim, sabe? O leito do rio. E aquele frescor do vento foi a resposta que eu precisava. Filho, eu estou aqui. Amém. Deus está na sua vida. Amém. Ele está no controle das coisas. Amém. Meu irmão, você às vezes espera uma resposta, mas Ele vai te dar um silêncio. Eu estou aqui com uma vida própria. Eu posso falar com autoridade, não mediante a mim, mas mediante a Ele. Amém. Eu não tinha dinheiro. Saí de uma comportagem sem dinheiro. E mais um semestre eu concluí. Glória a Deus. O silêncio às vezes pode ser a melhor resposta que Deus pode te proporcionar. Não tente quebrar o silêncio. Se Ele optar por ficar em silêncio, entenda e aceita. A pergunta que Ele fez para mim é: filho, por que estás aqui? Seu lugar é para estar na faculdade, não é aqui não. Pode ir, que o papai aqui vai pagar. Amém, E Ele pagou. Amém. Meu desafio para vocês é isso, irmãos. Aceite o silêncio de Deus. Que Deus possa te abençoar em cada noite. Peça a Ele que dê o discernimento, a paciência, para que nos momentos de silêncio você possa entender que Ele está no controle do comando de tudo. Amém. Amém? Chamar então nós para cantar. Enquanto ela estiver cantando, medite e peça para Deus: Senhor, não sei se o Senhor está em silêncio em meio a essas aflições do meu coração, mas por favor, que eu possa confiar em Ti. Amém.
amantíssimo Deus, grandioso Pai. Amém, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor é. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede a tua companhia. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor importa com cada coraçãozinho aqui, Obrigada, Senhor. ao ponto de nos questionar o que fazemos aqui. Senhor, que no meio das aflições, que no meio do silêncio, possamos entender que o Senhor está lá. Amém. Senhor, não é fácil, Senhor, receber a resposta com o silêncio. Senhor, não é fácil passar por lutas. Está difícil viver aqui nesse mundo. É verdade, Senhor. Senhor, estamos cansados de ver pessoas morrendo. Estamos cansados de ver pessoas se adoecendo. Mas, por favor, Senhor, que não possamos nunca desistir da esperança de encontrar o Senhor. Amém, Senhor. Pai, queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe para cá com vida e saúde. Obrigada. Amém. Agora vamos voltar para os nossos lares. Serve, Te Jesus. peço, Pai, conceda a tua proteção, Amém. Amém. que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém. Amém. Essa oração vai ser nada no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Amém.